Bom dia, amados, a paz do Senhor. Pai do Senhor. Glória a Jesus. Dá a paz do Senhor para o irmão que está do seu lado aí. Aleluia. O irmão que está atrás de você, que chegou atrasado. Você já estava aqui, ele chegou quietinho aí. Por respeito a você, ele não incomodou. Ele chegou um pouco atrasado, mas chegou. Amém? Tudo bem com os irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Vou ler um texto com os irmãos aqui bastante conhecido. Louva a Deus pela essa igreja, por essa casa, pela nossa liderança, nossos pastores queridos. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, ministrando nesse púlpito, onde Deus tem liberado tantas palavras, tantas profecias, tantas pessoas têm sido curadas, tantas vidas têm sido libertas a partir desse púlpito, de forma que quando a gente vem ministrar aqui, dá assim aquele temor, irmão, dá aquele, não pensa para você que é fácil chegar e subir, dá aquele, né, Leandro? Pastor Sérgio sabe quando tem muita unção aqui neste lugar, tem muita unção neste lugar. A Bíblia diz que você conhece a árvore, ela é conhecida pelos frutos. Quantos são frutos dessa casa aqui? Quantos louva a Deus por essa igreja? Quantos louva a Deus porque um dia a graça de Deus te alcançou? Um crente chato ficou te ligando, mandando mensagem até que você viesse. Quantos louva a Deus por esse irmão chato, mas abençoado? Quem lembra quem foi a pessoa que ficou assim no seu pé? Fala, Deus abençoa, irmão, abençoa. Foi a irmã? Foi a esposa ali. Amém? E glória a Deus. Tinha uma casa aqui aberta, tinha uma igreja aberta, tinha uns irmãos aqui já mantendo essa obra, para que você pudesse estar aqui. Hoje nós temos o privilégio de poder continuar mantendo a obra, para que os nossos familiares possam estar aqui, amém? Uma coisa interessante no reino é porque é reino, ele não é local, aqui não se limita o reino de Deus. Nós temos esse entendimento de que às vezes nós viemos no meio do inferno, correndo no trânsito, quando entra dentro da igreja, estamos no reino. Não, mas aqui é apenas parte do reino, de forma que quando você dizima aqui, você oferta aqui, a sua família pode estar lá em Valadares, é o reino, Deus está alcançando seus familiares lá, porque é o reino, você está orando, você está, a presença é a mesma, amém? Quantos creem? Deus é o mesmo. Lucas no capítulo 15, quem achou diz amém. Espera o pastor aí que nós vamos achar agora mesmo, aleluia. Louva a Deus pela vida da minha sogra, está aqui, a dona Terezinha. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém, que não é a minha sogra. Minha sogra, dona Terezinha. Louva a Deus pela vida da minha sogra. Aleluia. 30 anos de firme. Cadê minha esposa? Deixa eu procurar minha mulher aqui. Alguém sabe da minha mulher? Está lá atrás. No dia que eu vou pregar, vocês escalaram lá para trás. Está vendo, pastor? É ela que manda mensagem. Olha. Lucas no capítulo 15. Calma, deixa eu achar. Começa aí, irmão. Quem começa lendo aí? Verso 11. Verso 11, diz assim: Jesus continuou dizendo, certo pai, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. O pai então dividiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele se chegou nos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo para apacentar porcos. E ele, que desejava encher o estômago com as vargens de alfobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, fala comigo, caindo em si,
Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, mas eu aqui pereço de fome. Voltar-lhe-ei e direi para o meu pai: pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Põe-me, porém, como um dos teus trabalhadores. E no verso, qual que é? 20. Então levantou-se e foi para o seu pai, e quando já estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: traze depressa a melhor roupa, veste-o, e põe-lhe o anel nas suas mãos, a sandália nos seus pés. Traz um bezerro cevado, um bezerro gordo, matai-o, comamos e nos alegramos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho, porém, estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa, viu a música e a dança. Quando perguntou aos criados: o que é aquilo? Ele lhe disse: veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se dignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai insistiu com ele. O pai saiu lá fora e insistiu com ele. E ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, eu te sirvo há tantos anos, sem nunca desobedecer as tuas ordens, nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, e tu mandaste matar o bezerro cevado. Respondeu o pai: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela graça e pela palavra do Senhor nessa manhã. Fala conosco aos nossos corações, pois temos sede da tua palavra. Temos fome, Senhor, no nosso espírito, queremos ser alimentados pela tua palavra. Fala o coração de cada um. Nesse momento eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus toda distração, toda resistência. Senhor, leva cativo agora todo pensamento contrário à tua palavra, acampa anjos ao redor desta casa. Jesus, toma-nos em tuas mãos agora e enche-nos, alimenta-nos com a tua palavra, enche-nos, ó Deus, alimenta o nosso espírito, Senhor, que nós sejamos impactados nesta manhã, sejamos cheios, transformados, ó Deus, dá-nos a revelação da tua palavra, porque ela é poderosa, ela é verdadeira e ela jamais voltará para ti vazia. Que haja cura, que haja libertação, transformação. Abra os nossos olhos, Senhor, com a tua palavra, e que a tua unção esteja neste lugar, porque é a tua unção que faz a diferença. Jesus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade. Fala conosco em nome de Jesus. Queridos, é um desafio, estava falando com o pastorzão aqui, pastor Marcelo, um desafio pregar um texto como esse. Eu até aviso os meninos que pedem para a gente colocar esse negócio aqui. Falo, ó, fica preparado, chega lá, talvez o Espírito Santo muda, né? O Espírito Santo, ele tem um domínio, ele tem a última palavra. Mas é sempre um desafio pregar sobre um texto como o do filho pródigo, porque você já conhece o começo e o final da história. Você já sabe como é que vai ser o desenrolar, né? Mas essa, apesar de ser uma pregação, não é na verdade uma pregação, é uma parábola. Das três que Jesus contou nas três parábolas. Eu costumo dizer que é a parábola dos perdidos e achados. Primeiro ele conta a parábola da mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma e ela foi procurar. Fala a parábola do homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma e ele foi procurar. E eu escolhi a parábola do filho pródigo, que ele não tinha 10, ele não tinha 100, mas ele tinha 2 filhos. E um deles se perdeu. Mas apesar de ser uma parábola muito conhecida, eu tenho certeza que nós vamos aprender, porque é o Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, vai falar com você. Eu sei que você já leu esse texto, mas o problema é que você leu muito rápido o que eles passaram devagar. Você leu rápido demais o que eles viveram devagar. É isso que acontece quando nós lemos a Bíblia rápido demais. Quando nós percebemos alguém lendo ou ministrando o mesmo texto que nós lemos rápido, de forma que algo passou desapercebido diante dos nossos olhos. E é esse algo que eu creio que Deus vai ministrar o meu coração e o teu coração, amém? O texto fala de um pai cujo filho mais novo, adiantando o tempo da sua herança. A Bíblia diz, o texto diz que veio
ele veio, esse jovem não veio de outro mundo. Esse jovem ele não veio aventurar na casa do pai, era alguém que já vivia dentro da casa do pai, portanto é alguém que vivia uma vida grandiosa, era um jovem rico. Nós estamos falando aqui de um reino, um kingdom. Não era alguém que tinha necessidade, era um jovem que tinha servo, tinha serva, tinha tesouros. Ele tinha tudo à sua disposição. Ele tinha o conforto da família, ele tinha a proteção do pai, estava debaixo de autoridade, estava debaixo de submissão. Esse jovem não precisava nada, de forma que para ele pegar dinheiro, pedir dinheiro do seu pai, não deixava mais rico ou mais pobre. Ele já tinha uma vida, ele já usufruía de toda uma vida. Esse jovem, ele já era um jovem abençoado. Mas apesar de ser abençoado, ele não está satisfeito em apenas ter os benefícios da casa, o conforto, a proteção do pai. Ele não está satisfeito apenas com tudo aquilo que ele usufruía dentro da casa, a presença do pai. Ele queria o controle da sua vida. E eu não vejo problema algum ele adiantar os tesouros, ele adiantar a parte dos seus bens. O problema foi que quando o inimigo implantou no coração desse jovem uma insatisfação. Esse é o perigo, uma insatisfação com a casa, com o lar, com os bens, com os filhos, com o casamento, uma insatisfação com a igreja, uma certa insatisfação mal resolvida que foi implantada no coração desse jovem. Mesmo com tantos benefícios, ele está insatisfeito, porque ele queria o controle, ele queria o poder dos bens, o controle do futuro, o controle da sua vida. Estamos falando de um jovem que queria poder, autoridade, para fazer o que ele bem quisesse, na hora que ele bem quisesse, sem perguntar a ninguém, sem ter que dar satisfação a ninguém. Ele queria viver a vida dele só, sem ter que prestar conta para ninguém, para marido, para esposa, para filho, para pastor, para ninguém. Eu quero viver a minha vida, eu quero mandar na minha vida. Alguém conhece alguém assim? Eu não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém, eu quero liberdade. Eu não preciso da opinião de ninguém. Pai, eu quero viver a minha vida. Então o pai, entendendo o pedido daquele jovem, do seu filho, eu imagino que com o coração chorando, sangrando, a Bíblia diz que ele pega os bens, apesar de apenas o jovem mais novo ter pedido, mas o pai, pela lei, ele divide entre os dois, a parte maior para o irmão mais velho, e a parte menor para o filho mais jovem. E a Bíblia diz que poucos dias depois, ele saiu, foi viver a sua vida. Bye, tchau. Não é interessante? Como as coisas têm o poder de nos separar de Deus. Coisas têm o poder de nos separar de pessoas as quais amamos. Coisas têm o poder de separarmos de amigos, de irmãos, coisas. O poder que as coisas têm. E Deus nos deu as coisas para que nós possamos usá-las, mas muitas vezes nós somos usados pelas coisas. Vira para a pessoa que está do seu lado. Fala, tu vai ficar rico. Declara, tu vai ficar rico. Mas se tu me abandonar, eu vou quebrar os teus dentes. Tu vai ficar rico e banguelo. Fala para ele. Se for do lado da esposa, tu vai ficar um rico, mas banguelo. Então pensa bem quando tu ficar rico. Se tu passar por mim e não me cumprimentar. Quem está entendendo o que diz amém? Coisas. Há pessoas que recebem a bênção e continuam apertando a tua mão, te cumprimentando, tomando café com você. Não são influenciadas pelas coisas. Usam as coisas e não se deixam ser usado por elas. Mas há pessoas que pensam que a bênção é aquilo que elas têm, não entendendo que a bênção é aquilo que elas são. A bênção é o que você é. Ser tu uma bênção, essa é a promessa. Ser tu uma bênção, onde quer que você esteja, seja uma bênção no trabalho, na escola, na sociedade, não somente na igreja. É fácil ser abençoado na igreja, irmão. Tem irmã que quer morar aqui, porque aqui o marido é uma bênção, né, Rani? Mas
Nós precisamos ser uma bênção onde quer que nós estejamos. Você faz o ambiente. José era assim. Prendi o cara, no outro dia ele era amigo de todo mundo. Você é uma bênção. Fala para o seu irmão, você é uma bênção. Independente daquilo que você possui fisicamente. Você é uma bênção. Fala para ele, o Espírito Santo habita em você. E isso te faz uma bênção. Fala, Deus habita em você. Quando alguém fala assim, parece que você tem um rei na barriga, você fala, é isso mesmo, ele mora aqui. O rei habita aqui, eu tenho um rei aqui mesmo. Amém? Quantos tem um rei na barriga e diz amém? Há outras que entendem que a bênção significa o que elas possuem. Não junteis para vós tesouro na terra, onde os ladrões roubam, a ferrugem destrói, mas ajunteis para vós tesouro onde? No céu. No céu. Pastor, como é que eu mando dinheiro para o céu? Não, querido, o céu está aqui, o céu está na terra. Você não vai mandar dinheiro para o céu, o céu está aqui. Se você não viver o céu que está, venha a nós o vosso reino. Você orou isso, você ora, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como era feito no céu. O céu está aqui, irmão. Sabe o teu problema? Você está esperando morrer para viver e ir para o céu. Quando chegar lá, Deus vai falar, tu perdeu o melhor, porque tu estava no céu. Eu sei porque você pensa que o céu não está aqui. É devido às situações que você vive, às circunstâncias, os problemas, os dilemas. Mas, querido, não tem nada melhor do que você viver as circunstâncias, as adversidades, e orando e vendo Deus agir. Você vê os dois lados. Sabe o problema daquele jovem que foi alcançado na cruz, nos 45 minutos, aquele homem, aquele ladrão da cruz? É que ele não pode ter essa experiência. Ele não pode, ele não soube o que é orar e ver Deus mover. Ele não soube ser perseguido pelo inimigo, Deus falar, ame-o. Ele não teve a experiência. Ele não teve essa adrenalina que eu e você temos. Essa oportunidade de servir a Deus. Lá nos últimos, aos 45 minutos, ele foi salvo. E nunca experimentou o que você e eu experimentamos. Sim ou não, queridos? Quantos têm vivido a experiência de você poder orar e ver Deus agir na vida de pessoas? Na tua família, quantos têm vivido a experiência? Ou você tem vivido só de remédio, comprimido, e sem experimentar o que é orar? Experimenta orar, eu te desafio a orar antes de tomar remédio para dor de cabeça. Minha mulher faz isso comigo, irmão, ora aqui, você já tomou remédio? Toma um remédio, eu vou orar. Não, ora primeiro, depois eu vou tomar remédio. E funciona, irmão. Exerce a sua fé porque funciona. Amém? E eu... Fala para o seu irmão, fala, permaneça na casa. Fala, permaneça na casa. Fala para ele, no matter what, permaneça na casa. O inimigo sabe que você é abençoado, amém? E isso preocupa. Porque se ele tem um alvo. Qual é o alvo de Satanás? Mover você fora da casa. Porque ele sabe que na casa ele não pode tocar. Então ele vai fazer de tudo para mover você fora da presença. Permaneça na casa. Fala comigo, fala, permanecer na casa. O que é permanecer na casa, pastor? É permanecer no lugar da promessa. É permanecer na presença. É permanecer na comunhão espiritual. É permanecer no ambiente onde você vê Deus transformando, pessoas sendo curadas, sendo batizadas, pessoas nascendo, casando, vidas crescendo, pessoas se convertendo. Isso é permanecer na casa. A única coisa errada que esse jovem fez foi ter saído da casa. O dinheiro acabou, os amigos sumiram, e surge então o primeiro problema. No verso 15, diz assim, fala comigo no verso 15. Diz assim, então ele foi, chegou a um cidadão daquela terra, o qual mandou, não é isso não. Então, verso 17, então caindo em si. Então caindo em si. No verso 17, ele se chegou a uns cidadãos daquela terra. Esse é o problema. É que nós
muitas das vezes vamos procurar pessoas que não têm estrutura para nos aconselhar. Veja quem foi a pessoa a quem ele foi procurar. Ele estava na lama e foi procurar alguém que estava na lama como ele. Quando a Bíblia fala de porcos, fala do nível mais baixo da sociedade, o mais impuro para os judeus. Então o cara estava na pindaíba, estava na lama, foi pedir conselho, foi pedir ajuda de alguém que estava pior do que ele. Esse é o problema nosso. Esse é o problema nosso. Esse é o problema teu quando tu desabafa teu casamento, a tua vida para o teu colega de trabalho. Esse é o problema, quando você sai de casa brigado com a sua esposa, você desabafa, mas você não sabe que o Espírito Santo vai mover, vai te constranger, você vai arrepender, ela vai arrepender, e no outro dia você está junto. E o pior, vai passar perto do cara que você abriu o coração. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala, cuidado com quem você está se aconselhando. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre porcos, está falando do pior nível. Fala comigo, o pior nível. No verso 17, a Bíblia diz que ele resolveu não falar com mais ninguém. Ele foi falar consigo mesmo. Fala comigo, consigo mesmo. Fala comigo, self. Nós vamos ter uma reunião mais tarde. Fala, self. Você viu a dificuldade que é para falar com você mesmo? O cara estava sozinho. Primeiro conselho deu errado, ficou pior. Foi para a lama. Passou fome nessa cidade, piorou a situação. Ele falou, chega, agora eu tenho que conversar comigo mesmo. Então a Bíblia diz, caindo em si, ele começou a falar consigo mesmo. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Quem já teve uma situação assim? Quem já teve? Fala a verdade, irmão. Não, irmão, para com isso, fala a verdade. Quem já teve uma situação que você falou, meu Deus, o que eu fiz? Pode levantar sua mão, sua esposa talvez não sabe, mas o que eu fiz da minha vida? E ele começa a falar consigo mesmo. Ele marcou uma reunião consigo mesmo. Fala comigo, today I'll have a meeting myself. Faz um horário para você ter uma conversa com você mesmo. Onde é que você está? Quanto tempo você vai permanecer nesse nível espiritual? Fala com você mesmo. Se você tiver com dificuldade, chega no espelho. Fala, what are you doing? Pede private para a esposa. Meu bem, eu tenho uma reunião aqui. Com quem? Com quem? Comigo mesmo. Vai ser difícil ela entender, né, irmão? Se ela não estiver aqui. Com quem tu está falando aí dentro? Comigo mesmo, Anny. Eu estou com um problema aqui que eu preciso resolver. Então ele começa a voltar para casa no verso 20. Detalhe. O pai nunca foi atrás dele. E ele começa a voltar para casa. Ele chega, pai, eu quero um trabalho. É o que ele fala para ele. Me faz como dos teus trabalhadores. Ele está falando, pai, me contrata. Ele foi tão afetado pelo sistema corrupto do mundo onde ele estava, que ele tentou trazer o sistema do mundo para o reino. Porque o pai não contrata filhos. Você não precisa fazer nada para receber do pai. Você não precisa trabalhar para receber do pai. Nós temos esse entendimento que nós temos que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Dar 7 voltas no púlpito. Eu preciso carregar o pé da... Você não precisa fazer nada. Você é filho. O filho só tem que estar na casa. Não é, pastor? O filho só tem que voltar para casa. O filho só tem que estar perto do pai. O filho tem que pegar a sua cabeça e colocar debaixo da autoridade do pai. E a bênção vai fluir na cabeça dele, descer pela barba e vai cair sobre você. Talvez você está perto de alguém que está desviado. Fala assim para ele, volta para casa. Fala, Deus está te dando a oportunidade essa manhã. Fala, volta para casa. Seu pai não contrata filhos. Fala comigo, ele é pai. Você não recebe coisa de Deus porque você está trabalhando. Isso é obra da lei. Jesus um dia encontrou com um jovem rico, que aproximando dele falou assim, bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus cortou ele logo, falou assim, o que você está me chamando de bom? Quem te falou que você sabe o conceito de bom?
Quem te falou que existe algum homem na face da terra que sabe discernir quem é bom e quem é ruim? Se esse é bom ou se esse é ruim? Às vezes nós falamos assim, fulano não vale nada. Queridos, observa que não tem um que é 100% mal e não tem um que é 100% bom. De forma que eu e você julgamos errado, nós não conhecemos quem é bom e quem é mal. E Jesus corta ele. Você não sabe quem é bom e quem é mal. Somente Deus sabe. Pode continuar, o que você quer? Então, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Fazer, querido, isso é obra da lei. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. Jesus falou assim, ó, tu sabe, guarda os mandamentos? Não adulterará, não matarás, não roubarás. Ele interrompeu, Jesus falou assim, tudo isso eu já tenho feito desde criança, desde os 12 anos, tudo isso. O cara estava justificado segundo a lei. Ele nunca havia falhado. O cara estava, segundo a lei, justificado. Nunca havia falhado, nunca havia cometido, segundo a lei, um pecado. Ele estava aperfeiçoado segundo a lei, nunca havia falhado. No primeiro encontro com Jesus, Jesus dá um mandamento e ele falha. No primeiro encontro com Jesus. What? Jesus fala para ele assim, pega os teus bens, vende, dá aos pobres e volta e você vai ter um tesouro no céu. O cara que vinha perfeito até então, no primeiro encontro com Jesus, pecou. Como é que você encontra com Jesus e ele te faz pecar? Que Jesus é esse? E o cara pecou. Segundo a lei agora, já não, porque ele desobedeceu. E não está acabando, mano, hein? Esse é o seu problema. Você está pensando que está falando sobre dinheiro. Vende e dá aos pobres. Não é sobre o dinheiro. Era sobre a obediência. A obediência. Porque eu garanto, irmãos, se aquele jovem falar, pois não, Senhor, vou vender e dar aos pobres, me espera aqui que eu já volto. Jesus fala, não. Tu já deste. Não, mas eu tenho que vender. Não, já fez. Volta aqui. Você já fez. Porque isso aconteceu com Abraão. Quantos lembram? Abraão, mata teu filho. Vou matar. Não, já matou. Fala comigo, obediência. Você viu como você responde baixinho? Difícil, né? Fala comigo, obediência. Fala para você, meu, obediência. A Deus. A palavra de Deus. A liderança. Fala, obediência. Põe a mão no seu coração, fala carne, obediência, fala obediência a Deus, a sua palavra, o seu pastor, obediência. Não existe outro caminho pelo qual eu e você possamos ser abençoados, senão por meio da obediência a Deus, a palavra e a liderança que Ele tem colocado sobre nós. Obediência. E aqui começa a ficar bom. Mas me deixa fazer uma pergunta. Ele está voltando para casa. O jovem começa a voltar para casa. O filho começa a voltar para casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse filho está voltando para casa por causa do pai ou por causa do pão? Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, mas eu aqui estou perecendo de fome? O filho está voltando para casa por causa do pai ou por causa do pão? Por causa do pão. É isso que nós pregamos. É isso que você aprendeu. É isso que o Evangelho tem pregado. O filho está voltando para casa por causa do pão. Vem para a igreja porque aqui tem pão. Vem para a igreja porque você não vai ter problema. Vem para a igreja por isso. Mas o filho está voltando para casa não por causa do pão, mas por causa do pai. Pão é suor, pai é sangue. Pão se faz, pai nos faz. O filho está voltando para casa, não por causa do pão, mas por causa do pai. É isso que eu e você precisamos entender. Não é o pão, é o pai. Fala comigo, fala, não é o pão, é o pai. Eu preciso do pai, eu preciso do pai. Sabe por quê, querido? Pão não traz pai, mas eu nunca vi um pai que não trouxesse pão para a mesa. Fala para o seu irmão, fala, é por causa do pai. É por causa do pai. E o jovem volta para casa depois de tanta batalha. Fala comigo assim, mas ele sobreviveu. Ele sobreviveu. Fala para o seu irmão, eu sobrevivi.
Há pessoas aqui nessa manhã que se pudesse contar a sua história, nem a ciência, a psicologia, nem a medicina poderia explicar como você sobreviveu tantas coisas pelas quais você passou, sim ou não? Fala a verdade, irmão, na presença de Deus. Os pastores, sim ou não? Quem poderia explicar tantas coisas pelas quais você passou, mas você sobreviveu? Você é um sobrevivente. Fala para você, irmão, fala, você é um sobrevivente. Diante de tantas coisas que você passou, fala, você é um sobrevivente. Diante de tantas coisas que você viu, quantos viram aqui tantas coisas? Já vi fogo e terremoto. Quantos lembram? Vento forte que passou. Oh, Jesus. Já vivi tantos perigos, mas tua voz, tu dá ordem às estrelas, e os seus limites. Ah, Jesus, eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta. Oh, Jesus, não há doença, e a tempestade pois tua palavra escudo. Quantos sobreviventes nós temos aqui? Oh, Jesus, você sobreviveu. Fica em pé comigo, você é um sobrevivente. Oh, Jesus, você é um sobrevivente, querido. Aleluia. Eu vou te mostrar rapidão aqui 3 coisas que mesmo diante dessa resistência, 3 coisas que esse jovem, o filho pródigo, as 3 coisas que o filho pródigo não perdeu. Pastor, mas ele perdeu tudo? Sim. Você está falando de coisas materiais. Sim, ele perdeu coisas materiais, mas há 3 coisas que ele não perdeu. Ele disse, a casa do pai, os trabalhadores têm tudo, e eu aqui não tenho nada. Querida, a primeira coisa que esse jovem não perdeu foi a consciência. Fala comigo, consciência. Ele estava consciente de que na casa do pai, os empregados tinham tudo. Ele estava consciente do caos que ele estava. A pior coisa que o homem pode perder é a consciência. Fala comigo, consciência. O filho pródigo, mesmo depois de perder tudo, ele ainda tinha consciência de que havia perdido tudo. É difícil quando você vê alguém na situação que ele não tem mais consciência da situação que ele está. Ele perdeu tudo, mas ele ainda tinha consciência. Então ele não perdeu a consciência de estar perdido. Ele estava perdido, mas consciente. E isso ajudou a voltar à casa do pai. Segundo, o filho pródigo não perdeu a memória do lugar onde ele estava. Ele não perdeu a memória do lugar onde ele estava. Ele disse, na casa do meu pai. Ele se lembrou da casa dos pais. Ele se lembrou dos trabalhadores. Uma coisa que o homem pudesse perder, estaria arruinada, era a sua memória. Fala comigo, memória. Ah, meu Deus. Eu me lembro do jardim, quando nós passeávamos na viração do dia. E o Senhor vinha encontrar comigo, e nós conversávamos, nós tínhamos um relacionamento, nós falávamos dos planos. Tu me deste um projeto, tu me deste uma tarefa de nomear os animais, tu me deste uma tarefa de cativar os animais. Aquele jovem não perdeu a consciência, aquele jovem não perdeu a memória. E terceiro, o filho pródigo não perdeu o caminho de volta para casa. Eu vou voltar, por quê? Porque eu não perdi o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Ele não perdeu o caminho. O jovem não perdeu a consciência de ter perdido tudo. O jovem não perdeu a memória do lugar onde ele estava. E o jovem não perdeu o caminho. Fala para o seu irmão assim, fala: Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E quando ele chega na presença do Pai, acabou o horário. O Pai o restaura, querido. O Pai o abençoa. O Pai o restitui. Traz depressa a roupa. A realeza. Volta o que vocês... Traz depressa a roupa. E o veste com a roupa. Tira aquelas roupas sujas. E o coloca no lugar dele. Ele pertence à família real. Coloca o anel nas suas mãos. Você sabe o que significava o anel naquela época? O anel significava... autoridade da família. Fala comigo, autoridade. Fala para o seu irmão, fala autoridade. O anel significava autoridade. O anel significava o nome da família. Onde você passava, você podia usar o anel. Você estava representando a família. Você podia comprar qualquer coisa. Foi o primeiro cartão de crédito na época. Tudo era acreditado no nome da família. Eu acho que ainda existe esse negócio até hoje, que eu vejo as pessoas falar: Deus te pague. Deus te pague. É melhor falar Deus te pague do que falar assim: você é o anjo que caiu do céu. Você amarra na hora, irmão. O único anjo que caiu do céu foi Satanás. Já viu quando alguém você faz alguma coisa? Oh, pastor, obrigado, você foi um anjo que caiu do céu. Está amarrado, Satanás. E aquele jovem, o anel significava acesso. Fala comigo, acesso. Aquele acesso que foi Denai, foi fechado lá no Jardim do Éden, lembra? Quando Adão e Eva foi dar uma volta, quando eles voltaram, estava fechado. E tinha uma mensagem lá, acesso Denai, acesso Denai. Estava fechada a porta. Esse anel dava-lhe acesso à presença do Pai, à fortuna do Pai, à herança do Pai, aos bens do Pai, à família real, aquele anel. Quando ele chegava, faz assim, mostra para o seu irmão o anel na sua mão. Fala: eu tenho esse anel, eu tenho acesso à presença do Pai. Eu posso entrar na presença do Pai. Quero orar com você. Queria que você fechasse os seus olhos. O louvor pode vir aqui, por favor. Aleluia, glória a Deus. O louvor pode subir, por favor. Querido, queria que você fechasse os seus olhos. Talvez Deus está falando para alguém aqui que está longe do propósito. E em algum momento da vida você se perdeu, deixando que os bens te usassem, de forma que hoje você está tão sufocado, tão preso, tão aprisionado, que você fala: pastor, não sei como sair. Mas se você não perdeu a consciência do lugar onde você está, se você não perdeu a memória, se você não perdeu o caminho, você pode sair neste momento, nessa manhã. Você pode voltar à presença do Pai. E o Pai vai te instruir, Ele vai te ensinar com sabedoria. Com sabedoria. Queridos, olha aqui para mim, por favor. Que Deus possa nos dar sabedoria. Porque se você sair daqui nessa manhã apenas com a informação, o que é sabedoria? Eu penso, me perdoa. Eu penso que sabedoria é o resultado da informação que você recebeu quando ela é praticada. Então você recebe a informação, você recebeu aqui a informação. Mas ela só vai beneficiar você a partir do momento que você praticar. Então você recebe a informação e aí você pratica. É o entendimento. Foi isso que Salomão pediu a Deus: dá em sabedoria, dá em entendimento. Você recebe a informação. Mas se você não souber ensinar para alguém que foi ministrado aqui, foi apenas informação. Mas uma vez que você recebe a informação, você vai entender. Você vai entender isso aqui. Eu entendi. Então você vai praticar. Então eu penso que sabedoria é resultado da informação praticada. Sabedoria é resultado da informação. Você recebeu, você vai praticar. E agora você vai ter o benefício. Porque se você não tiver o benefício, não passou de informação para você. É como a pastora pregou aqui a semana passada. A diferença entre você ouvir e você escutar. Eu espero que nessa manhã nós tenhamos ouvido a mensagem. Não apenas escutado, mas ouvido a mensagem. Sai do seu lugar. Vem até aqui. Você sai. Livremente. Sai do seu lugar. Vem até aqui.
Você cuja palavra falou no coração, vem na presença do Pai. Você tem memória, você tem a consciência e você tem um caminho. Você não esqueceu do caminho. Se coloca diante do Pai. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. É você e Deus. Você e Deus. Faça como aquele jovem. Então, caindo em si, falando consigo mesmo. Falando consigo mesmo, ele disse: os trabalhadores do meu Pai. Tem essa reunião, esse mire com você mesmo agora. Deus está presente. Fale com você mesmo. Vem, querido, Deus está falando comigo. Há pessoas aqui nessa manhã. Você está tão enrolado, que você não sabe nem por onde começar. Deus está te falando: sai do seu lugar agora e vem aqui. Vem aqui, porque nessa manhã eu estou te libertando. Eu estou ministrando sobre a tua vida. Sai do seu lugar e vem aqui. Sim, é com você mesmo que o Senhor está falando. Sai do seu lugar e vem aqui. Porque você vai sair dessa casa nessa manhã com a direção de Deus, com a estratégia e o melhor, com a unção para resolver esse problema. Sim, você está falando: pai, eu já fui tantas vezes lá na frente, mas o Senhor está insistindo: vem.